Olá, amigos do Control Mais Café, com Sérgio Taldo, mais uma live. Muito boa tarde. Boa terça-feira para todos nós. Hoje, dia 13, número, para quem é supersticioso, número 13, número da sorte. Estamos aqui para mais uma live, que será a nossa live de número 113. Hoje receberemos aqui com a grata satisfação Adriana Vale, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos colocar o nosso comentário, que sempre fica fixo aqui no bottom de nossa live, para que a gente não perca. Então, live extra, hoje, terça-feira. Bem-vindo, Diel. Bem-vindo, Rosemary. 5 da tarde, com a amiga Adriana Vale. Bem-vindo, Leandro. E o tema de nossa live vai ser exatamente o seguinte. Tá todo mundo cansado desse mimimi. Então nós vamos hoje aprender um pouco de negócios sem mimimi no novo normal. Como é uma coisa nova, o teclado tem até dificuldade de entender o que é mimimi. Nós vamos hoje saber o que é isso aí, para que a gente possa, de uma vez por todas, entender a nova ordem mundial, a ordem a qual nós estamos sendo submetidos, que é fazer exatamente negócios sem mimimi no novo normal ou no novo anormal. Existem pessoas que já estão falando, inclusive, de anormal. Bem-vinda, Adriana. Bem-vinda, Carlos. Vamos chamar a Adriana para compor aqui a página da nossa live. Sem mimimi, que é o que todos estão verdadeiramente querendo. E eu com a grata satisfação de receber a minha amiga Adriana. Adriana, você quer que eu me teletransporte aí para onde você está, para que a gente possa fazer essa live juntos? Que a gente, dia, né? A gente não conseguiu se encontrar pessoalmente ainda, né? Pois é, ainda mais com pandemia agora, né? Tudo ficou mais complicado. A gente bota aquele escafandro de astronauta, entendeu? Bota a máscara por trás, bota o escafandro de astronauta e aí... Só que aí a gente vai ter que falar com aquele fone, né? Hello, Houston. Fala palavra mágica. Eu sou muito leve, né? Ladies and gentlemen. Falou em astronauta, tudo mesmo. E aí a gente vai ter que falar daquela forma. Houston, we don't have a problem. Exactly. Cara, muito bom estar com você aqui. Muito legal. Sérgio, e uma coisa importante, eu vou trocar meu nome lá, sabe? Eu vou acabar arrumando uma forma de botar um K. Tem falado isso em todas as lives. W, Y, H e underline. Você tem 2 underlines, cara. É por isso que você fez seu projeto de CRM lá no Vale do Silício, né? Dizem que a pessoa fica próspera assim, ganha muito dinheiro, roda o mundo. H, K, W, Y e underline, né? E tem pessoas que ainda botam underline e ponto, você já viu? Ou ponto, underline. Já vi. Tem de tudo. Tem de tudo, tem absolutamente tudo. Oi, Rose! Minha amiga Rose! Um beijo pra você. Essa descontração aí é pra gente já começar de forma disruptiva a live aqui, porque a gente tem que realmente... Eu tenho conversado muito com a Rosemary, com algumas pessoas, a gente tem que ser sem mimimi, porque tá demais, E as pessoas não fazem realmente aquilo que tem que fazer, né? Hoje a nossa live é a live de Double 113, 113. Então nós vamos gravar a live de número 113. Eu tô assim, todo dia eu acordo, faço a minha meditação aqui, vou dormir também à noite. Eu fico assim, aonde vocês estão me levando? Porque vocês estão aí no plano espiritual, vocês estão aí do outro lado. Vocês não pagam conta, vocês não têm aluguel, vocês não têm que estar na frente de uma tela, vocês não estão rastreados pela rede aí, pelo Mark Zuckerberg, de vez em quando entra aqui, né, fala algumas coisas também. Bill Gates também fica blind, sabe? E Elon Musk de vez em quando diz que vem, mas como ele está no carro invisível, né, o carro elétrico, ele às vezes aparece, dá
um flash e vai embora. Mas, Adriana, satisfação enorme essa maneira descontraída de ser. A gente tem que realmente entender um pouco como funciona. Eu estou falando isso, aproveitar que a gente está falando de entrevistas e 113, só para a gente começar já de uma forma... Chegou para mim esse livro aqui esses dias, eu encontrei no sebo. Você já deve ter ouvido falar do Larry King, né? Como? Adoro! Larry King. Adoro. Você sabe quantas entrevistas esse cara já fez na vida? Até a hora de escrever esse livro aqui, que esse livro aqui foi escrito... Deixa eu ver... Milhares, né? Milhares. Estava na casa dos milhares. Imagina. Ó, 1995, esse livro. 35 mil entrevistas. Imagina. Eu vi muitas mil. Aí eles fizeram um compêndio aqui, tá vendo? De mais ou menos umas 30 principais. E aí eu tô vendo aqui como é que esse cara conseguiu fazer isso, entendeu? Não é que eu queira me tornar Larry King, mas a gente vê determinadas pessoas, né, que fazem coisas extraordinárias. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Né? Eu vou ouvir bastante você aí. E a gente tem que ser, como eu tenho falado com o Rosemary, ser aquilo que nós somos. Adriana, aquilo que é. Ó, a Rose, inclusive, está dizendo que ama o número 13. Né? Então, hoje nós estamos entrando aí. Já estou fazendo o nosso print de tela aí para que esse 13 não fuja. A nossa live 113. Então, tem o 13. Porque, Adriana, essa questão de negócio sem mimimi, aí eu já vou passar a palavra para você. A pandemia veio para dar uma ceifada, né? As coisas já não vinham tão legais, as pessoas estavam trabalhando, desenvolvendo, fazendo, imaginando o que estavam fazendo, mas na realidade estavam talvez deitadas eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz no céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, e nada de iluminando nenhum novo sol e nenhum novo mundo. Aí a Covid veio para realmente ceifar, né? Então, olha só, com a gente aqui hoje no Contra o Mais Café, vocês estão nos acompanhando aqui. Adriana, a gente vai se encontrar ainda. Eu ainda vou inventar uma máquina de teletransporte para a gente estar junto. Com certeza. Mestre em gestão de negócios, né? Mestre em gestão de negócios. Olha a responsabilidade. Eu só tenho entrevistado mulheres assim top. Marketing, vendas, inteligência de mercado. E realizou seu projeto de CRM, ou está fazendo, porque a gente nunca termina, né? Uma vez que você vai lá fora, você continua sempre conectado a algum grupo, sabendo de informações. Apresentado no Vale do Silício, Business Advisor. Então, Adriano, desde já eu agradeço, né, a sua participação aqui. A gente tem aqui você também no Instagram, né, Adriana Vale __, arroba Adriana Vale __, www.negociosemmimimi.com.br. Tem um /links ali, mas se você entrar no .com.br já acessa. Né? Então esse mimimi é para aquele cara que realmente fica fazendo mimimi. O cara tem que parar com isso e entender que a vida mudou. Os negócios mudaram, a maneira de realizar negócio mudou, a maneira de se comunicar mudou. Mudou a mídia, mudou a sociedade. Na Revolução Industrial nós tínhamos 1 bi de sapiens. Hoje nós temos quase 7,5 ou 7,6 bi. Então são mais pratos de comida, menos empregos. Então, dificuldades, pandemia, incêndios, terremotos. Ou seja, a gente precisa ter um pouco de inteligência, mas mais sabedoria também, para lidar com tudo isso. Adriana, você por você, conte para a gente um pouco da sua história. E eu tenho feito essas perguntas no início, que eu estou relatando e escrevendo algumas coisas que são importantes do próprio ser humano, porque isso aí um parênteses abre e fecha. Eu tenho assim uma grande disposição, uma vontade de entender verdadeiramente o ser humano e por que ele sofre. Né? Então essa questão de networking hoje na rede social, a maior parte das pessoas acha que fazer network basta ter o telefone, o contato, o e-mail, que já está garantido que eu conheço o cara, que eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, milionário. Não é nada disso. Eu vou apresentar daqui a pouco um livro que me deram, isso em 2011, 2012, e eu não dei muita bola. E a pessoa falou para mim, Sérgio, esse livro é você do início ao fim. Você tem que ler esse livro. Eu comprei o livro, alguns meses depois, apenas para poder ver. E aí eu comecei a compreender como realmente funciona isso. E aí é potencializado hoje pela internet, pela rede social, né, principalmente agora pelas conferências por Zoom. Eu tenho feito meu projeto aqui no Instagram, tem um motivo, né, que a gente vai depois apresentar. Mas está contigo a palavra. Né, nesse momento, desde já, eu fico aqui te ouvindo, satisfação enorme, porque eu sei que você travou tua agenda hoje, né? Então, eu tenho 1 horinha só mesmo, que eu dou consultoria daqui a pouco, por sinal, às 6h30.
Mas não tem problema, não. Uma horinha é muita coisa, a gente consegue falar vários assuntos interessantes, inclusive o que a gente combinou, o que a gente não combinou, viu, Sérgio? De tudo. Primeiro me apresentar. A pauta eu tô jogando a pauta no lixo. Não faz isso, não faz isso, porque eu adoro falar. Se você deixar, eu vou embora. Não faz isso, não. Mas vamos ter disciplina acima de tudo. Gente, eu sou Vale, se alguém não me conhece, eu sou a Adriana Vale. Como o Sérgio falou, eu sou profissional de marketing, vendas e inteligência de mercado. Eu vou entregar minha idade, eu não tenho o menor problema. Eu tô há 24 anos no mercado, eu comecei em multinacional aos 19 anos. Eu fui criada parcialmente quando criança nos Estados Unidos. Depois eu fiz mestrado nos Estados Unidos também, mestrado em gestão de negócios. Então eu sou uma americaninha de coração, porque eu fiz escola lá e tudo. Então, assim, eu venho basicamente da indústria farmacêutica. Durante os 8 anos que eu fiquei no mundo corporativo, eu fiquei basicamente na indústria farmacêutica, onde eu aprendi muito. O meu projeto de CRM do ano de 2012 que eu apresentei lá no Vale do Silício, Sérgio, foi o seguinte: eu trabalhava numa indústria hospitalar, eu fiquei responsável dentro da área de inteligência, que ficava dentro da área de marketing nessa empresa. Eu era a pessoa pelo CRM, responsável pelo CRM, e o que acontecia? Eles tinham um sistema... vou dividir com vocês, sem falar os dados sensíveis, claro, porque é uma coisa comum nas empresas grandes e pequenas. Investiram num sistema de CRM sem pensar necessariamente no processo de CRM e no porquê daquilo, que é uma coisa que a gente escuta todos os dias. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha 2 tarefas. Uma era arranjar um bom uso para aquilo, e segundo, realmente fazer com que, sendo da área de inteligência de marketing associada à área de vendas, área comercial, tivéssemos bons resultados, melhores resultados nas vendas, né? Porque a área comercial agrega marketing, vendas e inteligência. Na verdade, na época, o que eu fiz? Eu falei, bom, tenho aqui essas variáveis, que é o que eu ensino hoje para as pessoas como advisor. Quais são as minhas variáveis, meus recursos? O que eu tenho de vantagem competitiva, o que eu tenho aqui de processos, tudo que eu tenho dentro de casa, e o que isso pode funcionar para otimizar meus resultados guiado pelo mercado. É o que eu ensino as pessoas como advisor hoje, né? Então, o que eu entendi? Eu entendi o seguinte: se eu tiver um CRM bem parametrizado, que ele possa ajudar os vendedores a vender da maneira mais consultiva possível, vendo o melhor possível para os clientes, e, consequentemente, isso traga mais dinheiro para a empresa e ajuda a empresa a ter mais rentabilidade, eu fiz o meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu fui mandada para o Vale do Silício na época, eu fui chamada pela empresa dona do software pelo seguinte: eu integrei numa época que não existia API, A gente integrou o back-end do SAP com o software de CRM, foi a primeira vez que alguém fez isso, e os caras falaram, meu Deus, como assim? Né? E aí, quer dizer, na verdade, o meu mérito não está na questão técnica. O meu mérito na época, por ter tido essa visão, porque no meu mestrado nos Estados Unidos, a especialidade que eu escolhi para fazer o meu trabalho final foi CRM, era isso. Como é que você cria um processo que melhora a rentabilidade da empresa porque você faz uma venda consultiva? Então, estou explicando aqui, acho que pela primeira vez, online, assim, numa live, a história. Uau! Ó, tá sendo gravado. Tá sendo gravado aqui, né? Daqui a pouco tá. Se não cair a luz, né? Se não cair um terremoto, um raio, né? Se realmente a fibra de banda larga não for cortada entre a Serra de Petrópolis e o Rio, né? Tá sendo gravado aqui para o nosso IGTV, aí depois vai para o YouTube. Eu compartilho também o link no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. E desde já, né? Eu tô aqui com vários artigos, né? Para serem escritos. A gente escreve um artigo juntos, né? Eu tô com essa promessa de escrever todos os artigos. Talvez eu tenha... isso aqui é um parênteses, me veio um insight aqui agora. Ou eu faço uma semana sem fazer lives, né? Ou eu faço uma semana só eu fazendo lives, eu. Que aí a pauta sou eu ligo aqui, faço, para eu poder tirar uma semana para escrever todos os artigos. Tem quase uns 100 artigos aqui, né, para a gente escrever. Que aí compõe as pautas das lives, os temas, as pessoas. Eu estou te falando, eu tenho conversado muito com o meu protetor aqui, eu vejo a carinha de todo mundo aqui no YouTube, lá no IGTV, e aí a gente fica com uma responsabilidade, porque a live não é minha, a live é nossa. A live são de várias pessoas que estão fazendo muitas coisas bacanas nesse momento, né? E difícil, né? Um momento crítico, né? Um ponto de inflexão. E o projeto é de todos, entende? Então é uma coisa que vai ser compartilhada. É o que nós fazemos hoje, né? Em termos de internet. Mudou o vetor de negócio. Daqui a pouco eu vou te mostrar o livro aqui. Talvez você já deva conhecer, mas eu vou deixar você explicar um pouquinho aí. A gente combina assim, numa próxima, você faz a live e você me entrevista. Pode ser? Combinado. Adorei.
Aí, para juntar essa história toda, o que aconteceu? Então, eu fiquei no mundo corporativo até 6 anos atrás, foi 2014, e eu decidi, a minha família já tinha uma consultoria que atendia grandes empresas, e eu, enfim, decidi tentar uma coisa nova, foi decisão minha mesmo. E aí eu fui prestar alguns serviços através do Sebrae, né? Fui conhecer, porque assim, eu só trabalhava no mundo... Para quem, inclusive, acha que assim, é só sair do mundo corporativo e abrir um negócio, não, não é assim, não é. São muito diferentes, são dimensões diferentes, você tem que passar por uma adaptação, sim. Não é tão simples, e nada é tão simples em nenhum dos dois mundos, né? Migração não é uma coisa fácil. Então, eu comecei a prestar consultoria através do Sebrae, Sebrae Tech e tal. Comecei a ver se eu gostava daquilo mesmo, inclusive, também tem isso, né? Não vou me forçar a fazer uma coisa. Comecei a ver que eu gostava daquilo e aí eu comecei essa jornada empreendedora. Comecei a prestar consultoria para pequenas empresas, comecei a virar mentora de startups, me lancei no universo das startups, que é assim... que é muito diferente que tudo que a gente conhece, né? Para mim, o universo das startups, eu sou mentora de várias aceleradoras e tem gente aí na live que tô vendo aí, Opa. Tem gente do Startup Rio. Eu sou mentora e faço parte, lá do Startup Rio da FAPERJ, inclusive, eu faço parte do grupo lá que organiza toda a parte do programa, tenho esse prazer imenso, né, de ter sido convidada. Estou um pouquinho afastada porque está tudo muito corrido, mas... é muito bom poder participar dessa parte que monta o programa, né? Agregar realmente ao pessoal. Eu sou professora de pós-graduação, então assim, enfim, comecei o meu mundo sendo professora de pós, sendo mentora de startup, sendo consultora. E o que acontece, Sérgio? O que aconteceu nesse meio do caminho? Eu comecei a ver, aí veio o negócio sem mimimi. As pessoas começavam a dizer assim para mim, você não tem mimimi, você é sem mimimi. E aí eu comecei achando só engraçado, mas as pessoas... Já aconteceu de eu estar na rua, aqui na Barra, no Barra Shopping. Só para não fugir, olha só que eu te falei. Artesanal.__, olha lá. Viu olha lá? Tô te falando. Eu vou arrumar um negócio desse também, um underline, H, K, W, Y. Você vai ver. É quase um algoritmo. Tá vendo lá? Ponto, underline. Mas aí vamos lá. Eu acho, eu sou famosa. E aí eu comecei a ver que as pessoas... eu andava na rua e as pessoas falavam, você é do negócio sem mimimi, você é negócio sem mimimi. E aí eu decidi incorporar isso dentro da minha marca. Eu, autoridade com a Adriana Vale como marca, incorporei o negócio sem mimimi. Isso colou, foi legal. E aí o que aconteceu? Bom, basicamente nesses 6 anos, então, eu construí essa jornada, né? Me transformei nos praticamente 3 anos, Business Advisor. O termo Advisor ainda é pouco conhecido no Brasil para outra coisa que não seja financeiro. Tem o Financial Advisor, que é aquela pessoa que te orienta como é que você investe melhor o seu dinheiro, bota em que cestas, né? Os seus ovos em que cestas. E, na verdade, o Business Advisor, ele tem o papel, eu identifiquei isso, né, com a minha própria vivência fora e por estar muito antenada entre os mundos lá e cá, né? Lá na frente as pessoas numa outra vibe. O advisor é o seguinte, o pequeno negócio também precisa de um orientador estratégico. Não só a grande empresa. A grande empresa tem o conselho que ajuda em grandes decisões, né? O conselho dos acionistas ou o conselho, enfim. E aí eu comecei a ver que os pequenos negócios também precisavam de orientação. Os negócios, as dezenas e centenas de negócios que eu já atendi até hoje, quando eu faço o advisory com as pessoas falam assim, eu não tenho com quem dividir isso. Não adianta eu dividir com a minha esposa, não adianta nem dividir com o meu sócio, porque ele está com o olhar tão viciado quanto eu. Então, esse meu olhar de mercado, de negócio, né, eu tenho até uma metodologia que eu chamo de mercadológica, que é lógica de mercado, porque marketing é isso. Eu ajudo as pessoas a ter um olhar oxigenado. Então, essa foi basicamente, resumindo ali, né, de uma forma simples, essa é a minha jornada, como é que eu cheguei aqui até hoje como Business Advisor. Ó, temos inclusive aí, ó, deixei na tela aí a Fabiana Roxo, né? Rede de apoio para inspirar e ajudar. Esposa, mãe empreendedora, publisher, MKT-TBRC, lá do interior de São Paulo. Fabiana, você seja muito bem-vinda. Estou com muita vontade de encontrar você. Aquele bebê maravilhoso, aquela herdeira linda. E o grande Renan, né? O Renan, aquele barbudo, nórdico, né? Aquele cara, o herdeiro lá do trono. Sempre bem-vindo. Fabiana, eu vou já de cara, né? Pedir aqui a minha amiga Adriana que faça um print. Vou te dar já um grande like. Você tem como fazer um print aí?
Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, só um minutinho. Vamos Já lá. faz um grande Tá like aí. disposicionado, Sérgio. Tá disposicionado. Bota mais pra cima. E aí? Aí. Fez. Foi. E aí você Dá também pra vai, você? e aí você vai também ficar aqui na nossa super câmera do Insta. Vamos lá, hein? Foi! E aí Dois depois prints feitos. você compartilha aí, porque não vai ter nem Zuckerberg, não vai nem ter Elon Musk e Bill Gates que não vão curtir esse negócio aí. Mas olha só, voltando aqui, o Adriano, o que é ser um mestre, uma mestra em gestão de negócios, né? O que seria isso exatamente? Porque a gente vê tantas pessoas fazendo tantas coisas. Eu tenho assim um olhar clínico, né? Tenho um olhar até caritativo, caridoso. Eu observo o seguinte: eu fico me imaginando, né? Imagina a gente que recebe um bebê como a Fabiana, né? Que está nascendo, está crescendo, desenvolvendo. Você tem que ter todo o apoio, todo o suporte, né? Mas a pessoa que está recebendo esse apoio e suporte, à medida que ele cresce, ele tem que ter razão, lógica, bom senso, não é isso? E nós temos visto tantos profissionais, digamos, entre aspas, de fim de semana, né? O cara faz um curso de coach no final de semana, na segunda-feira já tem um escritório montado, é um super coach de alguma coisa. Nada contra. Eu que não sou, de repente, capacitado para isso, ok? O outro faz um curso de treinamento de mentor uma semana, e uma semana também já se torna... E a gente percebe que não é exatamente assim. A própria máquina de busca do Google, né? Se você, de repente, cresce 1 milhão de curtidas, 2 milhões, 3 milhões, ele te encara como se você fosse uma coisa anormal, né? Como se você fosse um robozinho ali que fica clicando ali, principalmente Instagram agora, que é do Facebook, se você curte muito, se você tira... Esses dias eu fui tirar alguns amigos que eu estava olhando, que eu nem me lembrava mais quem eram, empresas que não fazem parte. Eu tirei assim umas 50, ele me bloqueou. Pô, você está tirando todo mundo ali, o que está acontecendo? É como se tivesse alguma coisa anormal no meu Instagram. Então, o que realmente é ser um mestre em alguma coisa, né? E principalmente em gestão de negócios, que não é algo tão simples, não é algo assim que você aprende no fim de semana. E muitos colegas nossos aí, com todo respeito a todos eles, inclusive se a gente puder ajudá-los, né? De repente eles estão no caminho errado, mostrar que não é bem assim. Porque é muito estudo, é igual aquele iceberg, né? Que você vê a pontinha do iceberg, todo mundo só vê a pontinha, mas não vê o continente que está por baixo. Né? Então é muito fácil a pessoa, simplesmente com aquela pontinha, querer o mundo, querer ganhar 1 milhão em um mês e, tipo assim, querer fazer grandes negócios. Então é muita experiência, muito desenvolvimento. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, você que esteve lá fora também, porque isso é muito importante, porque nós estamos numa era acelerativa, muito acelerada, porém a gente tem que ter consciência daquilo que a gente faz, né? Que hoje fazer negócio não é brincadeira, não é para qualquer um. Na verdade, nunca foi, né, Sérgio? O que acontece? Nunca foi fácil ter negócio. Só que o mundo foi ficando mais dinâmico. O advento da tecnologia deu uma falsa sensação de mais facilidade, porque tem mais ferramentas. Então, isso dá de novo, é uma sensação nas pessoas de que as coisas são mais fáceis, mas elas não são. O mundo não mudou desta forma. Pelo contrário, o mundo hoje está cada vez mais competitivo. O princípio da cauda longa, inclusive, explica pra gente que as pequenas empresas são capazes hoje de roubar clientes das grandes porque conseguem ser mais ágeis, porque conseguem ser mais assertivos. Então, tem todo um contexto que as pessoas deletam, esquecem. Indo bem ao foco da sua pergunta, o que acontece? Eu, há 11 anos atrás, meu Deus, já passou tão rápido. Na verdade, em 2005, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, eu fugi um tempinho da farmacêutica, fui para a IBM, depois trabalhei num parceiro de negócio da IBM, né, na BRQ. Eu trabalhei lá um período, depois eu saí de lá e decidi que antes dos 30 eu queria fazer meu mestrado nos Estados Unidos. Essas coisas que a gente coloca na cabeça, né? Eu sou assim, então quando eu decido uma coisa é impressionante. Fui para os Estados Unidos fazer. Eu vou dizer para você, sem querer ser romântica, porque eu sou sem mimimi mesmo. Eu detesto coisas românticas, mas eu vou dizer uma coisa. Além da experiência do mestrado, que eu vou explicar brevemente para vocês, o fato de ter vivido adulta fora sem a minha mãe, sem o respaldo da família, como quando eu era criança, foi o maior aprendizado. Foi meu grande divisor de águas. Eu trabalhava em banco, eu trabalhava no Bank of America, que foi uma experiência de varejo maravilhosa que eu tive.
Mas eu também dobrava calcinha na Victoria's Secret, eu fui caixa do Panera Bread, que era delicatessen. Então, assim, eu tive experiências que aqui no Brasil são mal vistas, mas fazem parte como estudante. Isso tudo me formou. Eu sou uma pessoa diferente há 11 anos, né? Devido a essa minha experiência. E eu vou confessar uma coisa para vocês de novo, que eu nunca tive a oportunidade de falar assim, aberto, né? Hoje é cheio de revelações. Eu fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu tive dois grandes choques, digamos assim. Que, de novo, tá? Não, eu sou da área acadêmica, eu acho fundamental, eu não viveria sem mundo acadêmico. Isso não existe. Sem mundo acadêmico é onde são feitas as pesquisas. Mas eu cheguei lá e vi que o que você aprende muito é método de pesquisa, método de estudo. Eu já tinha uma bagagem de muitos anos corporativo, então Sim. Isso fez a diferença. Eu era uma aluna diferenciada. Tanto é que eu tenho 2 diplomas. Eu tenho um diploma de melhor aluno da faculdade. Por quê? Porque eu tinha muita experiência, muita mesmo, de vivência, de acerto, erro, de tomar na cabeça, de fazer projeto que dá errado, lançamento que dá errado. E porque eu tive a oportunidade, me foi dada e eu aceitei, de fazer projetos para o condado local. E ver como estudante dentro da universidade, eu podia fazer projetos para o ecossistema local. Então foram duas grandes situações para mim, né? E aí foi muito interessante porque quando a gente trabalhava nos Estados Unidos, é muito comum você trabalhar baseado em case. Inclusive o case final da faculdade, eu até ri, eu falei assim, gente, que sorte que eu dei, porque era um caso da Colgate. E eu vinha da indústria farmacêutica e eu ajudei a lançar na época Aquafresh, aquela creme dental e escova Aquafresh. Na época eu era estagiária, mas eu trabalhei no lançamento. Então, o que eu quero dizer em relação ao que você falou é assim, não existe salto, não existe milagre, não existe aprendizado por osmose, não existe. A gente tem que viver, a gente tem que executar, a gente tem que acertar e errar. A gente tem que se dar a oportunidade das coisas e a gente tem que validar isso aqui. Ó, isso aqui dá certo. O que hoje chamam de design thinking e milhões de outros nomes, né? Essa validação, essa prototipação que hoje em dia é tudo feito muito embaladinho, como se fosse caixinha. Sim. Isso sempre existiu, só com nomes novos. Então, a minha responsabilidade como mestre de gestão, e tem gente aqui na live que trabalha comigo que eu já via isso, vindo nos nomes depois trabalham comigo, a minha responsabilidade como mestre em gestão de negócio é assim, hoje em dia as pessoas confundem marketing digital com marketing digital é canal. Marketing é mercadologia, o nome surgiu na cadeira de economia, das ciências econômicas, é mercadologia, estudo de mercado, né? Gestão é a base de tudo, não adianta eu criar produtos, serviços, ofertas incríveis, ter um site assim, ter uma página assado, isso não resolve. As coisas precisam ter processo, as coisas precisam ter gestão, as coisas precisam ser pensadas, validadas, estudadas, né? Precisa ter meta, objetivo, processo, precisa ter... enfim, precisa ter pontos, que nem a gente fala de meta SMART, de OKR, que são pequenas áreas para chegar num objetivo maior, enfim. As pessoas acham que isso é tudo, sabe? Eu vou estudar OKR porque é legal. Ou então eu vou estudar marketing digital. Eu sou professora de pós para o pessoal de marketing digital. Eu dou aula de planejamento estratégico. Eu terminei uma turma no sábado. Que legal. Os meus alunos, eu trago para eles coisas como se fosse uma consultoria. Eu ensino para eles pesquisa de mercado. Eu falo, gente, você vai fazer pesquisa? Não adianta fazer pesquisa pela pesquisa. Qual é o seu objetivo para você definir a pesquisa? Então, assim, por isso que me chamam de mimimi, porque eu costumo ser muito dura, muito o pé no chão, porque o mundo já está muito lúdico, muito, né, assim, muito fantasioso, o que eu acho, assim, tudo bem, legal, mas infelizmente, no final das contas, quando o bicho pega, correm para os consultores, para os advisors, e pelo amor de Deus, meu negócio não está dando dinheiro, não está dando certo. Então, é uma grande responsabilidade ser mestre em gestão. Legal, bem-vindo, Josi. Isso que você está falando, né? Esse cara aqui, ó, esse tal de Malcolm Gladwell, né? Nesse livro Outliers, ou Fora de Série, tem pessoas que não leram isso aqui. Ele diz que é necessário, no mínimo, 10 mil horas para você ser um fora de série. Bom. A gente não. Um bom piloto não tem que ter hora de voo. Em alguma coisa. Para ser um bom Você tem que ter horas de voo. Né? Então, ele diz isso aqui. E aí também eu queria contextualizar com você o seguinte, já que você falou de marketing, eu separei aqui algumas coisas, também é do Malcolm Gladwell, tá vendo? Esse blink. A decisão num piscar de olhos.
Isso. Adriana, vamos nessa. Não, você tá mal. É isso. Agora. Aí depois, ou em paralelo, você vai e coloca muito além do feeling. Tá vendo? Aí tem um marketing científico aqui. Que aqui ele diz aqui, como marketing científico pode gerar lucros extraordinários. Porque sabe o que acontece? Tem muita gente que só fica aqui. Só fica no marketing científico, só fica na projeção, de repente, maquiada do IBGE, do Instituto tal. Ok, legal. Mas muitas das vezes, cara, um carro elétrico, o foguete, a teoria da relatividade, a vacina, sei lá, X ou Y, é no blink, é a decisão no piscar de olhos, quando o cara tá não sei quantas horas aqui, né, desenvolvendo, fazendo, estudando. Por isso que eu estou te perguntando essa questão de ser mestre, porque eu também vejo muito mestre aí, e às vezes até doutores, pós-doutores, os caras se formam e não têm emprego, não tem trabalho. Sim. Que eles confundem trabalho com emprego, emprego com trabalho. Não, tenho três MBAs, 2 pós-graduações, um mestrado, vou emendar no doutorado, depois eu emendo no pós, aí o cara está com 50, 60, o cara... E aí? Então é uma coisa muito séria. E fazer inteligência de mercado. Isso aí, a gente vê também muita empresa que a gente observa, né, e pensa que o cara está fazendo inteligência de mercado, mas na realidade não está. Né? É um pouco... Eu até tenho aqui... Você sabe o que eles fazem? Eu vou falar. Eu vou você estou fazendo inteligência me cortar. Eu estou fazendo BI. Falei, que BI que você está fazendo, cara? Não, Sérgio, eu era muito crítica, né? Na época de empresa, eu chamava de departamento de arqueologia. Olha, eu sou dessas. Eu falei que eu sou sem mimimi. O que acontece? As pessoas que são analíticas, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Entre o científico, entre o estudo e o blink, existe uma coisa que eu dou aula, né? Eu dei aula durante um bom tempo de empreendedorismo para cientista no Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Eu sou nerd neste nível, tá? Pra você ter uma ideia. Eu tive lá por um ano. Eu tive uma bolsa ali em Botafogo por um ano, isso no ano de 99. Fiquei um ano ali. Muito legal. Aí depois me convidaram novamente, eu retornei para a Varig, né, para a planta de turbinas, que eu sou engenheiro mecânico, especialista em aviões grandes, aqueles motores grandes. Aí fiquei um ano na Varig, aí no final de 99 eu falei, cara, chega. Tirei um ano sabático, subi a serra e olhei da serra para cima e da serra para baixo, eu falei, olha, agora eu vou. E aí comecei a encontrar meus amigos nas redes sociais, depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, que é a ideia do control mais café. O control tecnológico, o café é o que a gente está fazendo agora, juntou um com o outro. Você pode potencializar, fazer negócio, não ganhar nada, ganhar R$100, 1 milhão, ou não ganhar simplesmente nada gerando conteúdo, e você compartilha isso na internet, nas redes, né? E aí eu fui ao encontro das pessoas, personalidades e empresas, que eu também, como você, eu me via trancado lá naquela baia, igual o Gilbert. Baia 556-72J. Esse era o Sérgio Taldo ali. Eu ficava ali naquela baia, me sentia mal. Aí eu vi um americano, dentro da minha planta, aqui no Brasil, ganhando 10 vezes mais do que eu, com todo o treinamento no mundo todo. E eu, engenheiro da Varig, engenheiro da Selma, que é aqui em Petrópolis, eu tinha que ser igual o cara ou melhor, com menor salário, com menos treinamento, com menos conhecimento. Falei, cara, isso não é possível. Aí estivemos lá estive lá em 99. Estive na planta de Stroder, né, próximo a Wichita, próximo ao estado de Arkansas, na zona de Tornados, em Arkansas ali. Cara, o mundo, sabe que o mundo, sem linhas de motores, sem engenheiros, sem equipamentos, sem motores dia, sem motores /dia. Nós tínhamos aqui 5 motores mês. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Ou eu vou surtar, né, e a minha família vai ser órfã, porque eu vou desencarnar de tanto que eu vou trabalhar e não vou conseguir produzir. A nossa taxa de rejeição de motores era muito alta, a taxa de rejeição deles lá 0,000. Das duas, ou eu vou para os Estados Unidos ou eu fico aqui no Brasil e saio. Aí eu optei por sair e me encontrar realmente. Aí foi um mergulho interior, né, que foi bem interessante. Isso aí em breve vai estar em livro. Tá o Carlos aqui dizendo que seria interessante ouvir a abordagem da palestrante. Já está me dando puxão de orelha aí, ó. Porque, olha, na realidade, na realidade aqui, ó, a pauta eu já joguei fora. A pauta, eu sabia que com a Adriana seria uma live disruptiva. E por falar
seria interessante ouvir a abordagem da palestrante, você, Carlos, que está aí, faça o print de tela, compartilhe lá no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube, né? @AdrianaVale, _, né? Que traz bastante dinheiro, @Sérgio Taldo, porque essa live está sendo gravada, em breve vai estar lá no nosso Facebook, repetindo, YouTube, LinkedIn e IGTV, e também lá no Facebook, né, e nas redes sociais, e em breve, Adriana, estaremos escrevendo aqui um artigo sobre a nossa live, montando o cubo mágico. Estamos montando aqui o cubo mágico. Adoro! Porque realmente você fazer negócio sem mimimi é Adriana. Eu já percebi, Adriana, que nós vamos fazer algumas lives, mas está contigo a palavra aí, que ele já me deu um puxão de orelha, você então sabe que me calo. você trazendo... Eu já volto lá para Carlos, já volto para o assunto. Só uma coisa. O Rubik's Cube, ele é uma associação muito interessante entre ele desmontado, ele é informação. Ele todo organizado é conhecimento. Só que esse Faz aqui, sentido. Esse aqui, na realidade, é um relógio, tá vendo? Você tem a hora, você tem aqui o alarme, você tem a data e você tem a temperatura. Então, tipo assim, é maior o desafio, porque, tipo assim, você tem que montar com os dados, né, de cada um, né? Então é um pouco mais difícil até do que o cubo mágico, que não tem aqui, né? Esse display. Bom, pois é, fácil não é comigo. Mas só para voltar lá, já que o Carlos pediu, o que acontece? Relógio travado. Travei o relógio aqui. Esse relógio não vai andar mais. Quem dera pudesse, né? Poxa. Mas o que eu estava falando que o Carlos resgatou ali foi o seguinte: essa questão da gente ter o meio acadêmico onde a gente valida, né, a parte de pesquisa, né? E a parte do mercado, que é onde onde a gente desenvolve a pesquisa no mundo acadêmico e a gente valida no mundo real, no mercado, né? E o que eu estava falando dessa questão da visão científica, que é uma coisa que fez grande diferença na minha vida, por ser nerd mesmo, assim, de coração, na veia mesmo, é pensar na validação, não como as pessoas falam, vou validar isso aqui. É pensar num teste de hipótese, né? E assim, eu pego uma situação, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Quando a gente vai, né, pensando nas possíveis hipóteses, a gente minimiza os riscos. Então, assim, por exemplo, no marketing existem dois princípios, que é a gente faz o lançamento do produto, que é o go-to-market, produto ou serviço, go-to-market, ir para o mercado. Mas tem uma coisa que as pessoas esquecem, Sérgio, que é o product market fit. Eu preciso me orientar pelo que o mercado quer, pelo que o mercado está buscando, para desenvolver com os meus recursos o que é melhor, não para mim, não o que eu acho. Tu acha isso aqui lindo. Eu tenho que pensar sobre a ótica do mercado, porque, no final das contas, o negócio existe para cliente e por cliente, orientado por, né, customer driven, como existe o termo até. Então, fazendo um paralelo no que a gente vinha conversando, os dois mundos são complementares, não dá para ser excludente. Existe o mundo, de novo, como você perguntou no início, você é mestre em gestão, fez mestrado, sim, dou aula em pós, sim. Quando eu dou minha aula na pós, inclusive, uma das coisas que eu sinto uma grande facilidade em fazê-lo é porque eu consigo reproduzir o que eu tive no meu mestrado, que eu trago a teoria e embedo a prática. Eu explico para os alunos os cases. Então, isso faz toda a diferença. É o que eu estava falando antes, quando os colegas são só pesquisadores, o que é uma pena, às vezes, porque a pessoa fica tão... Lá no CBPF isso era muito comum, eu via, né? Os pesquisadores ficam muitas vezes na zona de conforto em fazerem a pesquisa, eles são fundamentais, mas muitas vezes essas pessoas podiam também, era essa barreira que a gente tinha ensinando empreendedorismo para eles. Sim. Essa barreira de, assim, pega aqui o que você está lançando, vamos botar no mercado. Aí eles tinham uma certa ressalva, que é uma pena, né? Não tenha dúvida. Viu, Carlos? Tem uma linha de pensamento, Carlos. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui para você, já que eu prometi, esse é o livro, da Juliet Powell, 33 milhões de pessoas na sua rede de contatos. É um livrinho fino, que ninguém dá a mínima bola para ele, e ele te mostra, sem mimimi, como criar, influenciar e administrar um negócio de sucesso por meio das redes sociais. Aí eu li esse livro de cabo a rabo, de uma vez só, e depois li e reli, e aí até tivemos num congresso em Salvador, lá no determinado momento, tá vendo? Ele te dá um gráfico aqui, que é a grande mudança. Ele mostra como é que Barack Obama, Bolsonaro era bebê na barriga da mãe ainda, nem existia eleições no Brasil, né, digitais, né?
que Barack Obama conseguiu ganhar 122 milhões de dólares, né, pelas redes sociais. Temos aqui, ó, outros presidentes, né, ganharam 32 milhões, não sei se era John Kerry, né? Bill Clinton, acho que 31, outro com 27, e o Obama conseguiu, né, pelas redes sociais, já fazer um trabalho e depois se reelegeu com 122 milhões de dólares pelas redes sociais. Então, o livro te mostra como que você gerencia realmente um negócio de sucesso sem mimimi. Baseado nisso, né, vem a pergunta que eu quero te fazer aqui. Então, como é que é apresentar esse projeto de CRM? Ou como é que é você apresentar um projeto lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos? Nós fizemos ano passado um evento em fevereiro, aqui na Cervejaria Boêmia, e eu convidei um amigo meu que tinha acabado de voltar do Vale do Silício, esteve na Microsoft, Facebook, esteve no Twitter, no Instagram, na própria Apple, e ele abriu a palestra, né, falando sobre a questão do Vale do Silício, né? Como é que é isso lá, né, para você? Apesar de que você já estava lá, não é isso? Você já estava morando lá, Não, ou você estava no Brasil? Eu estava aqui. Então, Essa época eu estava aqui. Minha vida foi uma ponte aérea para os Estados Unidos, como você pode ver, né? Tem Mickey Mouse aí para tudo que é lado, né? Como é que é isso? Nossa, eu tava falando isso ontem. Eu tinha passe anual, né? Imagina alguém enjoar de ir à Disney, olha que metida, né? Foi nesse nível. Carlos, daqui a pouco eu respondo a você. Já volto lá. Vamos lá. Eu vou responder isso, Sérgio. Depois eu queria falar rapidamente sobre essa questão do networking com base nesse livro que você comentou, mas só para a gente não perder o fio da meada. Sim. O que acontece? Tendo ido apresentar um projeto no Vale do Silício, a primeira coisa que eu queria dizer, para compartilhar com todos, é o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado com as comparações que a gente faz. E não estou falando só por causa do Vale do Silício, estou falando por ser uma pessoa que convivi muitos anos da minha vida nos Estados Unidos. Nós não podemos comparar, como dizia a vovó, alhos com bugalhos. As condições de temperatura e pressão dos Estados Unidos são diferentes do Brasil. Culturais, processuais, governamentais, políticas, tudo. Por exemplo, eu trabalhava no Bank of America, isso lá em 2005, 2006. O que acontece? 2006, 2007, a gente tem financiamento para pequenas empresas. É muito mais fácil do que no Brasil? É diferente, porque o sistema bancário no Brasil é muito melhor do que o de lá, acreditem. Tá? Assim, não dá para comparar, não é o mesmo peso, mesma medida nas coisas. Quando eu fui apresentar o projeto lá, foi uma experiência muito interessante, porque foi assim, primeiro que eu era uma celebridade, foi interessantíssimo, assim, eu era uma convidada. A primeira coisa que aconteceu comigo foi assim, eu cheguei lá num palco, tinham milhares de pessoas do mundo todo, tava eu numa cadeira, um outro cara numa cadeira, nós éramos 3 pessoas no palco, 2 entrevistados e um jornalista, entrevistando a gente sobre, né, porque a empresa era de CRM, do evento, era um CON, era uma convenção. E estava entrevistando a gente sobre essa questão do CRM. E eu olhava, assim, milhares de pessoas do mundo todo e eu falei, gente, que maneiro, que legal. E eu, uma pessoinha do Brasil, trabalhando numa empresa hospitalar aqui, que era multinacional, mas uma pessoinha, estou aqui apresentando para milhares de pessoas, e o que isso me fez pensar? Nós, não é um papo político, furado, de novo, é sem mim mesmo, mas eu falando assim, meu Deus, como a gente se menospreza? Como no Brasil tem um monte de potencial, um monte de gente preparada, e a gente fica, lá é ótimo. Aqui, se a gente... Eu sei porque exatamente por ter morado muitos anos fora, o americano pode estar assim, acabando o mundo, eles estão lá, minha bandeira na porta, não sei o quê. A gente não tem essa cultura, né? Não tem mesmo. Isso não ajuda, né? E aí depois eu fui chamada para ser keynote speaker numa salinha para quem se inscrevia, para quem era da indústria farmacêutica também na época, e eu apresentei o projeto, né, para essas pessoas numa sala. E expliquei, botei lá, olha, entra a informação aqui, isso não era confidencial, né? Entra aqui, sai ali, era assim, a conexão, era mais técnica essa apresentação. E eu achei interessantíssimo, porque tinha gente do mundo todo me perguntando sobre como é que foi o processo. Eu dei entrevista, tá lá no meu YouTube até, acho que tá até no Instagram, sei lá, tá um trecho da entrevista. Então, assim, brincadeiras à parte, assim, pela celebridade ou não, né? Porque, enfim, eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Guy Kawasaki. Eu conheci este homem cara a cara, eu tenho um livro assinado dele. Aí você olha, você fala assim, nossa, o cara deve ser sinistro. Olha, a apresentação dele, eu vou falar, todo mundo me escute agora. Foi a coisa mais simples,
não tinha nada de hollywoodiano, Sem não tinha nada de nenhum, totalmente simples. Eu olhava aquilo e falei, meu Deus, como a gente entende errado as coisas. A gente acha que o que é o legal é champanhe, história, não sei o quê, holofote. A gente faz um estardalhaço e às vezes não está entregando o que deveria. E às vezes é o mais simples, né? Então eu fiquei assim, caramba, tudo aqui é simples. Eu vi casos incríveis, vi coisas incríveis, tudo muito simples. Então a gente tem que começar talvez a rever alguns conceitos, sabe? Tipo, pensar no que a gente está fazendo. Nós temos coisas incríveis no Brasil. A gente fica muito ligado na grama do vizinho, que pode ser de plástico. A grama do vizinho pode estar verde porque ela é de plástico. E a nossa é natural. E a gente está ignorando isso. Eu sou muito realista. Então, assim, eu acho que a gente tem que baixar um pouco a bola às vezes, dar uma respirada e cair mais na real em certas coisas, né? Também no aspecto, tipo assim, caramba, o que eu tenho aqui é bom, né? Então, a minha experiência no Vale do Silício em 2012, eu morava no Brasil nessa época, eu fui lá só para o evento, foi, de novo, né? Sim, eu já era mestre, eu já tinha feito meu mestrado, enfim, não era uma coisa assim, eu fiz mestrado depois, não. Eu estava de volta ao mercado aqui no Brasil. Eu tomei esse choque de realidade e eu estou dividindo com vocês, como a Rose falou ali, o que importa é o conteúdo, não a pirotecnia, que é o que acontece muito hoje, muito... aí você abre a caixinha, não tem nada. Não tem nada. Pequenininho, em linguagem bíblica, evangélica, né, é um sepulcro caiado, né, que você olha assim por fora, todo uma pedra de mármore, mas por dentro ele está totalmente podre. Então tem que ter conteúdo. Por isso que essa questão do negócio sem mimimi, até a gente vai conversar depois, terminada a live, amanhã ou depois a gente pode se falar melhor, porque é imperativo isso. É imperioso, não tem jeito. Né? Tem aqui tem um questionamento aqui do Carlos, né? Entendo pelo explicado que o sucesso do CRM terá sucesso com prévio data mining, concorda? Acho que é isso que ele perguntou aí. Eu tinha lido ali, se eu entendi bem que já passou, na verdade é o seguinte, Carlos, a mineração de dados e o CRM, elas são coisas individuais. O que acontece? O data mining, ele funciona muito assim, ele é como se fosse, ele é literalmente o primeiro passo, você faz a higienização da base, tem muita coisa, muito lixo que vem às vezes, né? Quando você recebe as bases. Então você faz uma limpa, por isso o data mining, né? Você minera tudo lá, separa o joio do trigo. O que realmente é lead qualificado vai para o seu banco de CRM e aí você começa a trabalhar com qualidade, não quantidade. Isso é o que as pessoas também confundem. Eu tenho um monte de cliente, um monte de prospect, calma. Porque ter quantidade é uma coisa, ter qualidade é outra. Tá ralando ali para convencer a pessoa e, eu não sei vender. Não é isso. Muitas vezes você está falando com o público errado de maneira errada porque você não sabe quem é o seu cliente. Aí a live vai durar 1000 anos, tá, Sérgio? Vou parar, porque senão ela se estica. Só fazer uma observação do livro de 33 milhões que você colocou. Eu tenho um vídeo no meu YouTube, inclusive, eu sou a mulher dos vídeos polêmicos também. Esse livro aí, lembrando. Existe uma diferença entre networking e netweaving. Networking é você trabalhar a sua rede, ter um tanto de gente. Ontem o José Haddad falou sobre isso. Pois é um conceito ainda pouco... E o Mauro Enstock também falou sobre isso no domingo. Então tá todo mundo... Pois é. Mas assim, não é para virar mais uma modinha, não. É só uma constatação para a gente incorporar e falar assim, ok, tá? O networking eu tenho um monte de gente, eu conheço um monte de gente, eu troco cartão com um monte de gente, eu tenho um monte de gente nas minhas redes sociais. O que me traz resultado? Às vezes, é que nem eu vou pegar o do Carlos lá, eu vou fazer um data mining, vão sobrar 2 pessoas. O importante não é a quantidade de coisas a quantidade de gente que eu conheço ou quem eu conheço. Eu posso conhecer o presidente, mesmo assim isso não reverter em nada para mim. O que eu preciso fazer é uma mineração, um weave é tecer, né, em inglês. Eu vou tecer, eu vou pegar e falar assim, pô, deixa eu selecionar as pessoas-chave, as pessoas certas. Primeiro eu tenho que saber meu objetivo, claro. Meu objetivo é esse. Então, quais são as pessoas que eu vou tecendo isso aqui, que vão ter as competências certas ou as conexões certas que vão me levar ao meu objetivo? Então, é bem diferente. De novo, é qualidade e não quantidade. E mesmo assim, depende de construir relacionamentos sólidos, porque quem não te conhece não vai te indicar, né? Tem isso também. Não tenha dúvida. Adriano, você acha que o Brasil está preparado, né, para enfrentar esses desafios, né, dessa era moderna, digital,
gerando emprego e renda, formando pessoas, né, com grande experiência em gestão de negócios. Eu vou perguntar essa pergunta baseado nisso aqui, ó. Você deve conhecer o Thales Gomes, que eu tenho citado também em algumas lives. Esse cara aqui, ele é do EasyTex, que praticamente já não é dele mais, ele passou, ele hoje só tem um Singu, que é uma startup de produtos de beleza, e pessoas que, tipo assim, tratam, né, mulheres, né, cabelo, unha, etc. Só que ele inverteu, né? A pessoa que está com ele tem praticamente 70% ou 80% do negócio, ele só tem 20% e 30%. Então a pessoa se sente empoderada, ele é o dono do negócio, na própria Singu, e o Singu é o facilitador. Esse cara, nesse livro aqui, tanto que o capítulo de finanças é o capítulo mais grosso, denso, o passo a passo de como combinei gestão, inovação e criatividade para levar minha empresa a 35 países em 4 anos. Eu vou repetir. 35 países em 4 anos. Tudo bem, não foi numa época de Covid. Mas às vezes eu fico olhando os pontinhos aqui, né, no globo, tá vendo? Onde a EasyTex chegou. Eu fico imaginando como é que esse cara conseguiu levar isso antes da Uber. Né? A Uber acho que não existia ainda. Né? Ele foi o pioneiro, tanto que a Uber copiou a Easy, 4 letras, né? Easy, e botou Uber, com 4 letras, né? E levou isso para 35 países. Então, como é que você fazer gestão? Tipo assim, a gente vê as escolas de formação de gestores, inclusive eu tenho um curso, né, feito via WhatsApp com o Carlos Nepomuceno, né, que é o professor Nepô. Nepô, né? Meu colega da faixa, Nepô. Pois é, a gente fala muito dessa questão de gestão, entendeu? Que tipo assim, a própria ideia da gestão vai passar ou vai ser englobada por uma coisa chamada curadoria digital, entendeu? Então ele tem toda uma teoria lá. Obviamente a gente estuda os princípios básicos dos americanos, dos europeus, mas a escola basicamente segue o pessoal do Canadá, né, Pierre Levy, né, McLuhan, porque tipo assim, tem uma outra visão de encarar. Porque se eu entrar simplesmente a gestão pela gestão, cara, eu não vou conseguir colocar isso aqui em 35 países. Então a pergunta, em 4 anos, tá? Como é que a gente pode ter a formação de boas pessoas, né, nessa área de gestão de negócios, né, num mundo como a gente está hoje aí, né, com essa aceleração? Estou inclusive vendo seu Instagram aqui, né, você botou lá o Cubo Mágico também, né, tá lá a informação e o conhecimento, né, eu já tinha curtido aqui, bem lembrado. Como é que seria isso aí, Adriana? Como é que é a sua percepção? Né? Eu vou pegar o tripé do Thales. Gestão, inovação e criatividade. Tá? O que acontece? Vamos lá. Eles sozinhos não funcionam. Eles precisam um do outro, por quê? O que é gestão? Gestão são os processos. Gestão é montar toda uma base, um trilho, não é nem uma trilha, um trilho onde a minha empresa vai rodar independente de mim. Tá? Todas as áreas vão atrás de um mesmo objetivo, né? Porque a empresa é feita de várias áreas. Então, todos têm o mesmo objetivo, a mesma cultura, a mesma comunicação. Então, eu tenho uma meta, um objetivo final, que é chegar em tantos países, e não é de uma tacada só. A gente vai crescendo gradativamente, vai validando, porque são culturas. A gente tem que tropicalizar a comunicação para cada país, para cada cultura. Então, a gestão é o trilho, né? A criatividade é a forma de você fazer de uma maneira diferente as coisas, que está associada à inovação, porque as pessoas confundem inovação com eu preciso ter a tecnologia do Elon Musk. Inovação, Sérgio, na verdade é o seguinte: eu olho o que o mercado oferece hoje, ou o que eu ofereço para o mercado hoje. Eu olho como esse consumidor consome meu produto ou serviço. Eu entendo que eu posso transformar a experiência dele em melhor do que é hoje. Posso resolver o problema dele, a necessidade ou desejo mais rápido. Então, eu uso da criatividade com os recursos que eu tenho dentro de casa, ou posso buscar alguma coisa fora, que é inovação aberta, todo mundo fala, parece uma coisa do outro mundo da lua, mas não é. Posso pegar algum recurso fora e eu ofereço uma experiência melhor para ele. Eu sempre dou um exemplo ridículo, que é assim: se eu sou a Danone, tá? Pode ser a Mate Leão, a Coca-Cola, enfim. E eu tenho uma embalagem que é um saco de abrir, que tem aquele laminadozinho que eu vou abrir, ele rompe no meio. Sim. Mesmo assim, a pessoa continua comprando de mim. Se eu fizer uma embalagem que a pessoa vai abrir, ela vai sair inteira e não vai ficar nem aquele iogurte que eu estou falando, é porque já existe. E não vai ficar o iogurte na tampa. E a pessoa fala, pô, que legal, eu estou fazendo uma inovação atrelada à criatividade. Acabou.
eu não preciso fazer um SpaceX. Entendeu? Na verdade, pode ser mais simples do que parece. E a gestão é o trilho que carrega tudo isso. Então, as pessoas acham que você tem um negócio de sucesso tem a ver com sorte. Tudo bem, pode existir, mas enfim, tem a ver com sorte, alguma coisa mágica. Não é. Uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos que ficou marcado em mim, por isso que eu sou uma chata também, todo mundo, ela vem, ela, Adriana, chata. Processo é fundamental. Se a gente quer padronizar as coisas, se eu quero que a minha empresa cresça, eu não posso querer que a minha empresa seja eu tenho que ter um processo, porque eu, como gestora, eu tenho que pensar na estratégia, eu tenho que pensar em como crescer. E eu tenho que ter pessoas trabalhando comigo que vão apertar a reboca da parafuseta, fazer a parte operacional e tática, para que eu possa estar no estratégico. E pessoas com quem eu possa interagir, que vão ajudar a melhorar, inclusive, as minhas decisões. Sim. Então, assim, eu não sou Thales, mas eu concordo com o tripé dele, né? Essas 3 partes. Isso é fundamental e se eu puder, né, colocar de uma forma simplificada, é uma maneira da gente ter negócios exponenciais. Legal. Antes de você falar em negócios exponenciais, que é um tópico que eu ia colocar aqui também, né, dessas organizações exponenciais, que é um livro muito bacana também. Pois não foi combinado. Esses 3 caras aqui, o Salim Ismail, o Michael Malone e o Uri Van Gist, né? Eles dizem aqui no início que os caras lá da Singularity University, eles são praticamente, eles recebem uma missão, eles são ajudados a exercer um impacto positivo na vida de 1 bilhão de pessoas. Então, isso aqui a gente pode fazer numa próxima live, conversar sobre isso, que eu estou vendo aqui, nós temos aproximadamente 5 minutos, né? Você vai responder a pergunta do nosso amigo Carlos, e eu vou aqui fechar, né? Estamos com a grata satisfação de receber aqui a Adriana Vale, @AdrianaVale, __. Isso aí ficou para a história, hein? @Sérgio Taldo, printem a tela, marquem a gente, porque daqui a alguns instantes a live estará no IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e também no LinkedIn. Adriana, muito obrigado, agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco, né? E aquelas que vão assistir a live também. E você encerrando aí com a pergunta do Carlos, né, e suas considerações finais em 3 minutos, 3 minutos e meio. Olha, Carlos, em relação à sua resposta, eu só precisava, de repente, você bota lá no direct para mim, o que exatamente da Magazine Luiza você quer saber em relação ao termo de CRM. O que eu posso te dizer é, na minha limitação do que eu estou entendendo a sua pergunta, Rose, de nada, é o seguinte, a partir do momento que a Magazine Luiza virou um exemplo em venda online, né, eles representam até a venda dos relógios Samsung, enfim, eles fazem milhões de entrevistas. O que eles fazem muito bem? Por isso que eu estou associando isso ao CRM. Que não tem só a ver com CRM, tá, gente? Tem a ver com essa questão do remarketing, com técnicas do digital, do meio digital, da ferramenta digital. Quando a pessoa compra alguma coisa, né? E aí o que acontece? Fica esse registro, não é mágica, né? Fica esse registro ali, existe todo o caminhozinho, como se fossem os biscoitinhos deixados pelo João e Maria, né? Fica o registro do que você acessou e aí você é revisitado com a oferta de acordo com o que você escolheu. Não é mágica e até vou terminar polêmica agora essa live. Quem viu o Dilema das Redes, na verdade eu quero encerrar com o seguinte, não quero deixar a parte polêmica, esqueçam a parte polêmica, tá? Sim. A que mais marcou a minha cabeça, que eu fiz um print, eu leio ela de vez em quando. Quando nós não pagamos por um serviço, é porque nós somos o produto. Então, nós somos resultado das nossas escolhas. Sim. A rede social é ruim, é má, as pessoas usam a ferramenta inadequadamente. Mas nós somos resultado das nossas escolhas. A empresa inteligente, que usa para o bem as nossas escolhas em prol delas, é que são espertas. Então, fica aí. Quando não se... O encerramento polêmico. Olha, falar, Adriana. Continuando a montar o cubo mágico aqui, ó. A gente não conseguiu montar o cubo mágico completo. Quando você não paga por um serviço, você é o... produto. Você Exatamente. É o produto. Então isso aí fica realmente... É o tipo do filme que vale a pena ver, né? Perdão, 1, 2, 3, 4, assim como outros filmes. Sem medo, sem preconceito, ter uma visão muito assim, muito binária. Tentar prestar atenção nas citações dos estudiosos que falam, esquecer um pouco essa coisa dramática. Se vocês assistirem, prestando atenção nas citações, aquilo acende algumas luzes interessantes na nossa mente. E essa foi a grande frase que me marcou. E é verdade. Mas aí isso é papo para outra live. Adriana, hashtag, ó, temos 30 segundos aí, o Instagram vai fechar ele por ele.
Fica o convite para novas lives, depois a gente vai bater um papo. E eu estou para ir a Niterói, né? Não só para encontrar você, mas algumas outras pessoas. Eu estou combinando com a Rosemary aí um momento super legal, a gente vai estar junto. Grande beijo, uma ótima tarde, uma ótima noite. Gente, obrigada, Sérgio. E até a próxima. Tchau, tchau. Até, gente. Obrigada. Tchau. Beijo.